Amém. Então, vamos ler o capítulo 8 novamente e depois retomaremos de onde ficámos a semana passada, embora eu tenha lido todo. Gostava de só dar aqui mais umas quantas, ir um bocadinho mais profundo em alguns dos versículos. Diz assim, a partir do versículo 1 do capítulo 8: Põe a trombeta à tua boca. Ele vem como águia contra a casa do Senhor, porque trespassaram o meu concerto e se rebelaram contra a minha lei. E a mim clamarão: Deus meu, nós Israel te conhecemos. Israel rejeitou o bem, o inimigo persegui-lo-á. Eles fizeram reis, mas não por mim. Constituíram príncipes, mas eu não os soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. O teu bezerro, ó Samaria, foi rejeitado. A minha ira se acendeu contra eles. Até quando serão eles incapazes de alcançar a inocência? Porque isso é mesmo de Israel. Um artífice o fez. E não é Deus, mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria. Porque semearam ventos e colherão tempestades. Não há seara, a erva não dará farinha, se der, tragá-la-ão os estrangeiros. Israel foi devorado, agora está entre as nações, como o vaso em quem ninguém tem prazer. Porque subiram à Assíria, como um jumento montês, por si só mercou Efraim amores. Todavia, ainda que eles merquem entre as nações, eu as congregarei. Já começaram a ser diminuídos por causa da carga do rei dos príncipes. Porquanto Efraim multiplicou os altares para pecar, tive altares para pecar. Escrevi para eles as grandezas da minha lei, mas isso é para eles como uma coisa estranha. Quanto aos sacrifícios dos meus dons, sacrificam carne e a comem, mas o Senhor não a aceitou. Agora se lembrará da sua injustiça e visitará os seus pecados. Eles voltarão para o Egito. Porque Israel se esqueceu do seu Criador, edificou palácios e Judá multiplicou cidades fortes. Mas eu enviarei um fogo contra as suas cidades e ele consumirá os seus palácios. Amém? Então, nós temos andado a ver este livro de Oseias e este capítulo 8 é falado exatamente pela boca do próprio Deus. Este capítulo 8 é Deus que está a falar a Israel e aquilo que nós vimos na semana passada tem a ver com isto. Irmãos, há uma grande diferença entre fingir ser crente e ser verdadeiramente crente. E é uma diferença do mundo inteiro. Fingir ser crente é poder vir à igreja, poder fazer todas as coisinhas para que ninguém nos chateie, como eu costumo dizer também aqui aos domingos, é poder dar a oferta, é poder fechar os olhos, é poder até levantar as mãos, é poder até orar, é poder até dizer a paz do Senhor. Mas quando nós entramos na Bíblia, nós entendemos que tudo isso não significa que a pessoa está verdadeiramente a adorar. Todos estes atos exteriores não importam assim tanto, porque para o Senhor aquilo que verdadeiramente é importante é o nosso coração. Então aquilo que nós entendemos é que nós temos um Deus que esquadrinha tudo aquilo que nós somos, todas as nossas intenções, todos os nossos atos e ações, nós podemos observar aquilo que é exterior. As motivações é difícil. É difícil de provar as motivações. Nós podemos achar que é uma coisa e ser outra, e podemos até achar que é aquilo e de facto ser aquilo. Mas provar a intenção da pessoa é difícil. Mas o nosso Deus não precisa de provar nada, Ele conhece. Então Ele sabe as intenções do coração. E aquilo que nós entendemos em Oseias é toda esta ideia da religião, e aqui estou a falar exatamente da ideia da religião, ser um ritual. Quando eu venho ao culto por ritual, quando eu venho ao culto simplesmente porque me habituei e porque até me pode dar prazer, mas o Senhor já não é o foco, a adoração a um Deus todo-poderoso já não é o foco. E é sobre isto que este capítulo 8 fala. Fala acerca daqueles que tinham e que mantinham tudo conforme era o status quo. Isto é, eles mantinham tudo conforme não é fama, no fundo a tradição, é isto. Mantinham tudo conforme a tradição, tinham tudo de acordo com a lei, as regrazinhas aparentemente estavam todas preenchidas, tirando uma, ou melhor, tirando várias, porque o primeiro mandamento é amar o Senhor Deus acima de todas as coisas. Amarás apenas ao Senhor teu Deus. E era neste mandamento que eles logo no primeiro que falhavam. E falhavam porque eles continuavam com altares, continuavam com cultos, continuavam com isto, com aquilo, mas no final tinham lá na mesma o bezerro. E o bezerro era um ídolo. O bezerro era o Deus deles. Então, o Senhor está a falar acerca da trombeta, do castigo que vem.
o castigo viria. E nós vemos isto. Vimos também esta questão nós conhecemos este versículo e até um ditado, quem semeia ventos colhe tempestades, não é? É daqui que vem este ditado. E nós não gostamos muito disto, ou melhor, gostamos para os outros. Mas temos que pensar que se formos nós a semear os ventos, somos nós também que vamos escolher as tempestades. E há vários ventos que às vezes nós temos a tendência de semear. O contexto de Oseias, o vento que eles estão a semear, é exatamente o vento da idolatria. Porque eles não adoravam ao Senhor, porque eles não estavam e não queriam saber de Deus, mesmo verdadeiramente de Deus, eles não estavam preocupados, importados em relacionar-se com Deus. Eles iriam colher aquilo que semearam. Porque deixe-me dizer-lhe o seguinte, se você não semeia relacionamento com Deus, você nunca vai colher os frutos da bênção do relacionamento. Porque se não há investimento no relacionamento, não pode haver a colheita da bênção da relação. Os irmãos, no casamento nós temos que semear. Nós não podemos ter a bênção do casamento sem semear no casamento. Nós não podemos semear discussões e esperar colher paz. Nós não podemos semear maldicência e esperar colher louvor. Eu não posso semear arrogância e esperar colher honra. Porque não é assim que funciona. Aquilo que eu semeio é aquilo que eu vou plantar. Não sou grande agricultor, também não preciso de ser. Todos nós sabemos que a única coisa que se colhe sem semear é a erva daninha. Isso não é preciso semear. Ela vai lá pôr, vai lá colocar-se. Mas se o irmão andar a semear tomates, como eu vi a minha tia fazer, ou as batatas, ou isto, o irmão não vai ao sítio dos tomates à espera que saiam de lá batatas, porque não vai sair. E no sítio das couves vão lá estar as couves. E no sítio dos pepinos vão estar os pepinos. Porque aquilo que nós semeamos é aquilo que vamos acabar por colher. E este é um versículo que nós devemos aplicar à nossa vida. Porque, irmãos, deixe-me dizer o seguinte. Se você quer ver o mover de Deus sobrenatural, se você quer ver algo extraordinário acontecer na sua vida, se você quer os céus abertos sobre a sua vida, e aqui não estou a falar apenas de bênçãos financeiras, não estou a falar disto, mas embora o Senhor também as dê. Amém? O Senhor também abre essas portas. Se nós queremos bênçãos para a nossa vida, nós temos que semear para podermos escolher essas mesmas bênçãos. É que há gente que quer colher a bênção, mas não quer orar. Se não orar, você não se relaciona. Se você não quer ler a Bíblia, você não conhece o Deus que apresentou a Bíblia. Aliás, é isto que vai começar a falar a partir do versículo 11. Acerca do Senhor dar alguma coisa para as pessoas o conhecerem, que é a sua lei, e as pessoas não estarem interessadas nisso. Se você quer ver a bênção e o céu aberto sobre a sua vida, você deve de facto relacionar-se e deve fomentar, cultivar este mesmo relacionamento com Deus. Como é que o crente passa para o próximo nível? Como é que o cristão chega ao próximo nível? E quando eu falo do próximo nível é de uma vivência espiritual diferente, no mover sobrenatural. Como é que nós podemos viver uma vida sobrenatural? Olha, em primeiro lugar é orando. Nem tem outro ingrediente. Quanto mais oramos, e não tem a ver com tempo, tem a ver com qualidade, mas isto depois também se vai traduzir em tempo. Quanto mais tempo eu passar na presença do Senhor, mais eu sou moldado pela presença do Senhor. É que se eu não passar tempo na presença, eu não sou transformado pela presença. Então eu acho que não haverá nada mais dramático e trágico do que isto, que é alguém que até passa um bocadinho de tempo na presença do Senhor, mas não passa o tempo suficiente para que a presença de Deus o transforme. Porque nós conseguimos ver a milhas uma vida transformada. Nós conseguimos ver a milhas uma vida transformada pelo poder sobrenatural do Espírito Santo. Irmãos, isto tem a ver com o testemunho. O testemunho não tem tanto a ver com aquilo que você fala, embora isso também seja importante, mas tem a ver com aquilo que você é. E aquilo que você é transparente para toda a gente. E se você é de facto uma pessoa com unção, uma pessoa que se relaciona com Deus, quem vai brilhar não é você, não sou eu, é o Espírito Santo em nós. Então nós precisamos de constantemente estar de joelhos, irmãos. Nós precisamos de voltar à simplicidade do Evangelho, que é gastar
tempo na presença do Senhor. E eu sei, com a vida, com os afazeres, irmãos, eu, por exemplo, tenho um privilégio, porque eu faço os meus horários, eu tenho muito mais facilidade. Mas há aqui irmãos também que têm essa facilidade. Mas mesmo quando trabalhamos em horários específicos em que temos que entrar cedo, então se temos que entrar cedo, temos que tomar uma decisão. Ou levantamos mais cedo, ou vamos nos deitar mais tarde. Ou então em algum período da nossa vida, nem que seja na pausa, ou no almoço, ou em alguma parte que tenhamos livre do dia, do horário, nós temos que orar. Um crente que não ora é um crente amorfo. Um crente que não ora é um crente que... Deixa-me dizer o seguinte, um crente que não ora é um crente que está a semear vento para colher tempestade. Porque nós não podemos querer ver o mover de Deus sem orar. Nós não podemos querer ver o mover de Deus sem conhecer a sua palavra. Nós temos que conhecer a sua palavra e nós temos que orar. Israel gastava tempo com tudo, menos com a oração. Israel gastava tempo com tudo, menos com a palavra de Deus. E por causa disso mesmo, eles estavam nesta condição. E esta condição para eles, irmãos, a ideia é... Deixa-me dar assim um exemplo. Um exemplo tosco, mas eu acho que vai fazer sentido para os irmãos perceberem. A ideia é esta. Imagine que alguém está num sítio elevado e atira-se cá para baixo. Quando ela está a cair, a minha pergunta é, ela está viva ou está morta? Quando está a cair. Está viva. Só depois de cair é que eventualmente, eu sei que é assim um bocadinho macabro, mas vai fazer algum sentido depois, espero eu, senão vai ficar só o exemplo macabro. Quando a pessoa depois chega ao chão, é que de facto morre. Mas deixe-me dizer o seguinte, quando está a descer, vai haver alguma possibilidade ou hipótese dela se safar? Sim? Sim, se for intervenção sobrenatural do Senhor, não é? Mas pronto, vamos pensar, agora esqueça um bocadinho a espiritualidade. Única e exclusivamente racional. Uma pessoa sobe ao 12º andar e atira-se cá para baixo. Tem alguma hipótese? Não. Mas no caminho em que ela está a descer ainda está viva. Mas mais tarde ou mais cedo ela vai chegar ao chão. Ela está viva, mas é temporariamente, porque o seu destino é a morte. E Israel, neste livro de Oseias, é isto que está a acontecer. É como se fosse alguém que já tenha atirado. Eles ainda não têm noção, mas já estão mortos. Eles não têm consciência que estão mortos. Eles nem sequer estão a pensar. Mas eles já estão a cair. E o Senhor simplesmente lhes está a dizer o seguinte, o chão está a chegar. O chão vai chegar e vai chegar com velocidade. Mas porque eles ainda estão, e ali se calhar eles estão a cair quase como uma pena na ideia deles. Mas a pena também mais tarde ou mais cedo chega lá. Chega ao chão, a pena não morre, mas os irmãos entendem a ideia. Eu sei que era assim meio tosco, mas é para os irmãos entenderem que a ideia é, Israel neste momento aquilo que está é, eles já não estão seguros lá no 12º, já não estão na varanda, já estão a cair, mas ainda acham que estão na varanda. E estão a fazer e a viver a vida como se estivessem na varanda quando o chão se está a aproximar. E às vezes os crentes são assim. Nós já esquecemos, já há muito tempo que saltamos, já não estamos na presença, mas também já não sentimos a falta. E vivemos ritualisticamente. Eu vou ao culto ao domingo, está tudo bem. Esqueça, não está tudo bem, está tudo mal. Porque na realidade, se tu e eu não nos relacionarmos com o Senhor, não é o domingo que nos vai safar. Porque o domingo passa a ser religião. Sabem o que é que o domingo passa a ser? Passa a ser o altar. Vejam o versículo 11. Diz assim, porque Efraim multiplicou, e o que é que diz a vossa Bíblia no versículo 11? Multiplicou o quê? Os altares. Exatamente. Eles, em primeiro lugar, multiplicaram o quê? E os altares era sinal de culto. O altar era sinal de adoração. Versículo 11. O altar era, em princípio, tudo aquilo que representava e tinha por objetivo o culto. Mas o que é que o Senhor está a dizer? Porque Efraim é Israel, multiplicou os altares, mas ele diz para pecar. O que significa que os altares que eles estavam a montar não era a honra, nem a glória, nem ao nome do Senhor. E então às vezes aquilo que nós conseguimos entender, irmãos, e esquecemos isto, diz-vos que o Senhor consegue, Ele esquadrinha, Ele consegue ver tudo aquilo que nós pensamos e somos por dentro. E o grande problema que nós temos na nossa vida é isto mesmo.
é que por vezes nós até fazemos e preenchemos todos os requisitos e vimos aos cultos e estamos e somos dizimistas e damos oferta a isto e aquilo e aquilo outro e até tratamos-nos bem e até conversamos e até nos preocupamos, mas Deus já não é o foco. Deus já não está no centro das decisões da nossa vida. Deus já não é aquilo com o qual nós nos relacionamos. Nós já não oramos, já não pescamos, já não lemos. De vez em quando temos uma ou outra pregação, um ou outro culto, que até ainda somos abalados, mas pouco muda, porque à segunda-feira voltamos exatamente ao mesmo patamar. Porque, irmãos, sabem o que é um culto que verdadeiramente muda a vida das pessoas? Sabem o que é um culto onde a presença de Deus verdadeiramente, ela a presença de Deus, Deus é um Deus generoso e Deus manifesta-se, amém? Deus está no nosso meio, isso é muito importante. E nós temos tido cultos onde, claro, ainda este domingo aconteceu também no culto de oração, nós sentimos que Deus quer fazer alguma coisa. Mas sabem qual é a melhor forma de nós, de facto, estarmos agradecidos ou mostrarmos a nossa gratidão pela presença de Deus? É quando chegar a segunda-feira a nossa vida mudou. Não voltamos ao mesmo padrão que tivemos na quinta ou na sexta. Não voltamos ao mesmo padrão que tivemos antes do culto. Porque, deixe-me dizer-lhe o seguinte, se nós tivermos um culto onde até podemos vir aqui à frente e até podemos chorar e até podemos ser tocados pelo Espírito Santo, mas se na segunda-feira a minha vida estiver exatamente igual, alguma coisa estranha aconteceu. Significa que afinal o Espírito Santo não me transformou e o toque foi meramente emocional. E nós não oramos por igrejas emocionais, porque há para aí muitos melhores pregadores para chamar à emoção do que propriamente eu. E do que propriamente até qualquer pessoa que prega aqui. Há muito melhor gente para puxar às emoções. Mas quando é o Espírito Santo verdadeiramente a tocar e a pessoa que está aqui à frente é totalmente está a render-se verdadeiramente a Deus, a sua vida muda. O seu foco muda. As coisas podem ainda não correr pelo melhor. Ele pode ainda não ter a vida que esperava. As coisas podem ainda não estar a ocorrer na forma como ela tem orado e clamado ao Senhor. Mas a sua vida mudou porque a sua postura muda. Porque Deus passa a ser o foco. E quando Deus passa a ser o foco, meus irmãos, a vida é totalmente distinta. E o nosso tipo de cristianismo passa a ser distinto também. Já não é o cristianismo religioso. O cristianismo de vir, de estar, ir embora e durante a semana já ninguém se lembra que é crente. Irmãos, e deixe-me dizer o seguinte, isto não quer dizer que nós tenhamos que ser os maiores pecadores do mundo, não é isso que eu estou a falar. Mas vejam o seguinte, se o nosso estilo de vida for, eu venho ao domingo e até posso vir à quarta, mas à segunda, terça, quarta, quinta e sexta, a quarta não, porque já disse que vocês vinham à quarta, mas segunda, terça, quinta, sexta e sábado eu vivo a vida sem abrir a palavra do Senhor, sem sentir saudades de ter oração. Alguma coisa está errada. Significa que eu estou frio. Irmãos, isto nenhum de nós é imune. Já aconteceu com todos nós. Se nós não cuidarmos da nossa vida espiritual, a oração deixa de ser um prazer e passa a ser um... vou ter... hoje não me apetece, Deus. Irmãos, se a gente só orasse quando apetecesse, se calhar nunca orava. Orava quando estamos desesperados. Orávamos, se calhar, ao domingo de manhã, quando está a dar alguma música que a gente já aprecia mais. Quando dá aquela que a gente já não gosta tanto, se calhar já não oramos. Mas nós não oramos porque apetece. Nós devemos orar é quando não apetece. Este é que é o verdadeiro sacrifício de louvor e adoração. É quando não apetece que nós oramos. Irmão, marque uma hora. Marque na sua agenda do dia. Diga assim, olha, é aqui. Senhor, eu comprometo a este tempo, nestes... Não sei, irmãos, é que sabem quanto tempo é que tem. 30 minutos, 40 minutos, 15 minutos. Irmão, comece por algum lado. Também não seja ambicioso e diga, vou começar a orar 4 horas por dia. Vai falhar. Porque não é assim que a gente lá vai. Comece por alguma coisa que você consiga fazer, mas faça-o sempre. Consistência. Se nós não formos consistentes, meus irmãos, rapidamente aquilo que são... Isto é como as dietas. Começa o ano, toda a gente diz, este ano é que vai ser o meu ano, vou perder 10 quilos. Chega a dezembro, temos mais 20 do que o que queríamos perder, não é? Acontece. O que é que falhou? Consistência. O exercício físico não é fácil, a não ser ali para o Tiago, pode jogar à bola, isso é fácil, jogar à bola, tem prazer ainda por cima, assim é a maneira. Agora, para mim não é. O desporto não é fácil. Gosto de algumas coisas,
de outras não. Se eu quiser emagrecer, se eu quiser ficar em forma, tem que ser. Agarrar nos pesos e dizer assim, isto nunca mais passa. E a gente olhar assim e pensar assim, já devo estar aqui há 1 hora e olhamos e só passaram 30 segundos. E já estou a suar, mas só passaram 30 segundos. E às vezes na oração é exatamente a mesma coisa, irmãos. Nós até temos com boa vontade. Temos com boas intenções. Vontade não temos nenhuma, mas temos boas intenções. E começamos, e aleluia, e oramos pela igreja toda e por nós e pelos colegas e olhamos para o relógio e dizemos, isto hoje foi espetacular. Passaram 7 minutos. E Senhor, já não sei o que é hei de dizer. Então e agora? Agora é que se calhar vai começar a oração. Porque agora já não tens mais nada para dizer, se calhar vais ter que ouvir. Se calhar vais ter que repetir. Se calhar vais ter que dizer... Os irmãos nunca tiveram aquelas orações em que... Eu já disse ao Senhor, Senhor, isto hoje está mesmo complicado. Eu estou aqui, mas não estou aqui. Eu estou a orar, mas isto é complicado. Isto é complicado. Hoje o tempo não passa. Irmãos, vamos semear aquilo que nós queremos escolher. E se nós queremos escolher o sobrenatural, nós temos que semear no sobrenatural. O que é que Israel fazia? Multiplicava os altares, mas não era para o sobrenatural. Era simplesmente para se focar naquilo que eles queriam fazer. E tudo aquilo que é contrário ao Senhor, tudo aquilo que não é foco no Senhor, é pecado. E por isso mesmo está aqui a dizer, porque Efraim multiplicou os altares para pecar, teve altares para pecar. Escrevi para eles as grandezas da minha lei, mas isso é para ele como coisa estranha. Veja o que é que o Senhor está a dizer. O próprio Deus está a dizer que a lei é ele que a escreve. E a lei são as Escrituras. A Bíblia é a lei. Nós em Portugal temos muitos códigos, para tudo e para mais alguma coisa. E estão sempre a mudar, não é? Sempre ali com uma e outra lei, sempre a alterar isto e aquilo e aquilo outro. Nós temos uma série de leis, mas essas são leis humanas. Esta lei não é alterada nunca. E está o Senhor a dizer que foi Ele que a escreveu. E vejam, eu não sei, mas a ideia é esta. Será que nós damos de facto importância a quem Deus é? Porque às vezes eu acho que nós damos importância, mas é na nossa concepção. Na nossa ideia. Sim, Deus é importante, mas nós estamos tão habituados a dizer isto. Para nós dizermos, Deus é importante. Mas deixe-me perguntar o seguinte. Se você tivesse que me provar a mim que Deus é importante, o que é que você mostrava que estava a gastar o tempo? Como é que você me provava que Deus é importante para si? Era com palavras? Deus é importante para mim porque? Não. Como? Minha pergunta é, como é que Deus é importante para si? Em que fase da sua vida, em que altura do seu dia é que você conseguiria apontar e dizer, não, está a ver, é aqui, Deus é uma prioridade para mim. Deus é o foco. Será que Ele é de facto o foco? Será que Deus é de facto o foco da nossa vida? Ou nós estamos tão ocupados com tudo e mais alguma coisa e Ele deixou de ser o foco? Para Israel, Deus tinha deixado de ser o foco. Eles tinham a lei, tinham as grandezas, porque não é uma lei qualquer, é as grandezas da sua palavra, mas a Bíblia diz, mas isso era para eles uma coisa estranha. Significa que eles não davam importância e nem sequer queriam dar importância. Agora vejam, nós conhecemos porque já estivemos a estudar. E conhecemos também Israel, mas só no livro de Oséias vejam o que é que nós entendemos. Israel acha que é o povo de Deus. Israel clama ao Senhor e diz que o conhece. E aqueles que dizem que o conhecem, afinal não conhecem a sua palavra. Para ele é uma coisa estranha. Como é que eu posso conhecer a Deus se não conhecer a sua palavra? Que Deus é que você me apresenta se você não ler esta Bíblia? Que Deus é que você conhece se não conhecer o livro de fio a pavio? E quando eu estou a dizer saber, conhecer não é como ser um teólogo, não precisa de ser um teólogo, mas é conhecer relacionalmente. Saber que este Deus que está aqui a falar com Israel é o Deus a quem você ora. O mesmo Deus que está a falar com Israel neste texto é o Deus quando você acorda e você diz, obrigado Deus por mais um dia. Este é o mesmo Deus que está... Irmãos, isto é extraordinário. Porque nós vemos, e os irmãos conseguem perceber isto, o mesmo Deus que abre o mar vermelho, o mesmo Deus que ressuscita Jesus dos mortos, o mesmo Deus que multiplica o pão e o peixe, o mesmo Deus que aquieta a tempestade, o mesmo Deus que diz, façamos o homem e a mulher à nossa imagem. É o mesmo Deus que quando você abre a sua boca, Ele está lá a observá-lo. Isto é incrível.
um Deus que para Ele tudo lhe pertence e acede tudo ao mesmo tempo. E você e eu dizemos, obrigado, Pai, por este dia. E Ele está a ouvi-lo. Isto devia marcar a nossa vida. Isto devia levar-nos a querer orar cada dia, cada vez mais e mais. E a ter cada vez mais tempo na sua presença. Quanto aos sacrifícios dos meus dons, sacrificam a carne e a comem, mas o Senhor não a aceitou. Está a falar dos rituais, dos sacrifícios, que levavam e apontavam para a questão do perdão dos pecados. Mas ele está a dizer, olha, eles fazem tudo. O ritual está lá todo. Sacrificam e comem a carne do sacrifício, mas eu nem sequer o aceitei. Agora se lembrará da sua injustiça e visitará os seus pecados. Eles voltarão para o Egito. A ideia é esta mesmo, irmãos. Enquanto aquela gente estava toda no ritual a dizer, o Senhor se está a mover no nosso meio, o Senhor está, irmãos, é aquela história, tivemos um grande culto. Bem, se tivemos um grande culto, mas se não houver mudança, não foi um grande culto. Foi um grande tempo, mas não foi um grande culto. Não houve mudança de vida, então não há nada. Que importa? Foi a melhor pregação de todos os tempos. Não estou a dizer que fui eu, irmãos, estou aqui a dar um exemplo. A melhor pregação de todos foi. Só se houver mudança. Houve mudança radical na igreja, houve mudança de postura, houve vidas transformadas, houve vidas que foram e que se entregaram ao Senhor verdadeiramente. O tempo dirá. O tempo dirá. Mas o tempo aqui em Israel mostrou exatamente o oposto. Enquanto eles faziam todos os rituais certos, sacrificavam, havia altares, havia festas, havia culto, mas o Senhor já lá não estava. Veja o drama. O sacrifício era para perdão dos pecados. E o sacrifício, aquilo que trazia era, o Senhor se lembrará da sua injustiça. Quando o sacrifício, o objetivo é exatamente o oposto. O objetivo era para que o Senhor apagasse o pecado. E o seu sacrifício, aquilo que está a trazer, é exatamente a lembrança ao Senhor da sua injustiça. Não da sua, Deus, mas da do povo. Então vejam, porque isto é uma chamada de atenção. Estamos aqui poucos, mas não importa. A ideia é, pode ser no próprio culto que nós somos condenados. Pode ser no próprio culto que nós somos julgados. Porquê? Porque podemos vir para este lugar e cultuar ao Senhor de forma indigna. Podemos estar neste lugar com todos e mais alguns focos, menos aquele que deve ser de facto o foco. O foco de Jesus Cristo. Porque era isto que o povo fazia. Vinha, estava, fazia tudo. O sacerdote não lhes dizia nada, porque também estava exatamente na mesma postura. E no final, é exatamente pelos seus cultos que eles são condenados. Quanto ao sacrifício dos meus dores, sacrificam a carne e a comem, mas o Senhor não a aceitou. Deixa-me lhe perguntar o seguinte. Você consegue imaginar alguma coisa mais triste do que o Senhor não aceitar o seu louvor e o meu louvor? Você consegue se lembrar de alguma coisa que nos deixasse mais incomodados do que um dia estarmos no culto, na presença de Deus, e aquilo que nós estamos a levantar, aquilo que nós estamos a... Irmãos, olha, estávamos a dar um exemplo, vamos dar um exemplo. Imaginem que um dia Jesus aparece aqui e é Ele que é o pregador, porque se Jesus aparecesse, nós garantimos que não havia ninguém que quisesse pregar. E Ele nem precisava de micro, mas a gente estava. Mas imaginem que Ele chegava e dizia, tudo aquilo que vocês estão a fazer neste culto eu não aceitei nada. Como é que nós ficávamos? Tristes. Mas digam-me lá se nós não começávamos a refletir acerca da nossa própria vida. Se Jesus te dissesse assim, olha, tudo o que tu estás a fazer eu não aceito nada disso, não aceito as tuas intenções, não aceito os teus projetos, não aceito os teus planos porque tu não os depositaste na minha mão. E se Ele fizesse isso? Diz aqui, eles comem, mas o Senhor não a aceitou. Eu oro e clamo para que o Senhor aceite a oração e a adoração da nossa igreja. Amém? Depois diz, Ele se lembrará da sua justiça e visitará os seus pecados. Eles voltarão para o Egito. Vejam o que é que o Senhor está a dizer, meus irmãos. Os irmãos recordam-se da ideia do Egito. Israel tinha sido liberto de onde? Do Egito. E o Senhor está a dizer que eles vão regressar lá. E aqui não é fisicamente, mas é metaforicamente. O que é que o Senhor está a dizer?
Neste caso, o Senhor está a dizer literalmente isto. Vocês vão voltar para o Egito, porque o Egito representa o lugar da escravidão. Significa voltar para a escravidão. Para a escravidão. Voltar para a escravidão. O Egito era o lugar de onde eles tinham sido retirados. Mas voluntariamente estavam a voltar para lá. Porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios. E Judá multiplicou cidades fortes. Mas eu enviarei um fogo contra as suas cidades. E ele consumirá os seus palácios. Então, esquecer-se do Criador. Que coisa triste. Nós podemos correr o risco de viver a vida inteira e esquecermos-nos daquele que nos criou. Estar a cultuar, mas já não ser Ele que é o foco. Estar a orar, mas já não ser a Ele que estamos a orar. Estar a cantar, mas é para nós e não para Ele. E tudo isso aponta e aplica que claramente o Criador já não é o foco. Porque Israel se esqueceu do seu Criador, edificou palácios e Judá multiplicou cidades fortes. Mas eu enviarei um fogo contra as suas cidades e ele consumirá os seus palácios. Deixem-me-vos perguntar. O fogo é sinal de quê neste texto? De julga? O povo achava que estava tranquilo. O povo achava que estava na boa, e desculpem a expressão. Porque habitavam em cidades fortes. Mas estas cidades fortes não eram o suficiente para impedir o fogo do Senhor. E deixe-me lhe dizer que não é virmos aos cultos, não é fazermos rituais, não é a religião que nos vai impedir, ou que vai impedir que o Senhor aceda à nossa vida, ou que o Senhor faça aquilo que Ele muito bem tiver para fazer. E se o Senhor tiver que nos corrigir, Ele vai nos corrigir onde quer que nós estejamos. Na forma como nós estivermos. Porque deixe-me fazer uma outra pergunta e termino com isto. Vocês acham que Israel queria ser corrigido? Sim ou não? Não. E vocês acham que Israel ia dar oportunidade ao Senhor para o Senhor os corrigir? Não, porque já não tinha funcionado até então. O Senhor já tinha dado tantos avisos por tantos profetas e as coisas não funcionaram. Também Israel não ia dar oportunidade porque nunca tinha dado. Mas agora a pergunta é, a conclusão. Israel não queria ser corrigido. Israel não queria dar a oportunidade de ser corrigido, mas a minha pergunta é esta e conclusão. E Israel foi ou não foi corrigido na mesma? Foi ou não foi? Então isto implica o quê? Que há coisas que de facto o Senhor vai até deixando voluntariamente que aconteçam, pela nossa voluntariedade, passo a explicar. Há coisas a que o Senhor só acede se tu deixares. Mas a correção dele, Ele não precisa que tu deixes. Ele vai corrigir se tiver que corrigir. Mais tarde ou mais cedo. E ainda bem. Ainda bem. Há bênçãos que nós só vamos receber se deixarmos que o Senhor as entregue. Há bênçãos que são condicionais, já falámos disto várias vezes. Existe uma condição para que a bênção venha sobre a nossa vida. Falámos disto. Tem a ver com aquilo que semeamos. Se você quer ver o sobrenatural, então você tem que se preparar para o sobrenatural. Por exemplo, se algum dos irmãos um dia tiver um encontro com alguém que é possesso ou endemoniado, o irmão, se quiser libertar aquela pessoa, sabe que nunca é pelo seu poder, é pelo poder do Espírito Santo. Mas você sabe que, e o irmão vai saber isso na altura, você sabe se está pronto para orar ou se não está pronto para orar. Consoante sabe o quê? A experiência que você tem com o Senhor. Se você é daqueles que só vêm ao culto ao domingo, não tente expulsar um demónio. Se você não adora ao Senhor, se não se foca, se não dá e se não entrega verdadeiramente a sua vida ao Senhor, nunca tente expulsar um demónio. Não vai correr bem. Porque você viu isso ou não viu isso no Novo Testamento? Acreditavam em Jesus. Pois, mas acreditar não é suficiente. O poder não vem por acreditar. O poder vem pelo relacionamento e pela disponibilidade. Então não tente fazer aquilo para o qual você não semeou.
Se você quer que Deus fale à sua vida, você deve buscar. Se você está numa encruzilhada na sua vida, está em dúvidas relativamente àquilo que deve fazer, olha, em vez de procurar conselhos em tudo e mais alguma pessoa, procure em primeiro lugar no Espírito Santo. E é provável que Ele nos dê a inclinação para a opção certa, para aquilo que Ele verdadeiramente tem e quer para a nossa vida. Porque há coisas que parece que não têm problema nenhum e lá mais à frente podem vir a ter. Há circunstâncias na nossa vida que nós hoje tomamos uma decisão e mais à frente, só mais à frente é que vamos perceber os impactos e as implicações que aquela decisão que parecia tão pequenina, que não servia de nada, que não tinha qualquer importância, mas que no final teve uma grande importância. Chama-se o efeito borboleta. Aquilo que acontece de forma muito pequenina pode dar origem a uma coisa muito grande. Basicamente o preceito é este: o bater de asas de uma borboleta lá na China pode dar origem a um furacão aqui. Não é por causa dela bater as asas, mas porque ela bateu. Se não estão a imaginar a ideia, ela bate e há aquela deslocação de ar pequenina. Mas imagina que aquela deslocação de ar pequenina depois bate com outra coisa qualquer e aquilo vai somando e de repente gerou-se uma tempestade lá num sítio qualquer, mas depois vem começar a vir, vem e de repente há um grande tornado. Já pensaram que há tornados que podem ter começado por causa de uma borboleta? Um processo de encadeamento sucessivo de coisas. Mas foi uma decisão tão pequenina, nunca pensei que isto viesse a dar este tornado, este furacão na minha vida. Sabem porque é que nós nunca pensamos nisto? Porque às vezes também não acreditamos que Deus está interessado em tudo aquilo que nós fazemos. Claro, você não precisa de orar de manhã, Senhor, hoje vou comer uma torrada ou só vou beber leite. Não é isso. Senhor, hoje vou comer um bife ou vou comer peixe? Olha, como o que tiver. Mas se calhar, Senhor, é para aqui ou é para acolá? E não estou a falar de estradas. Estou a falar de decisões. É neste emprego ou é naquele? É com esta pessoa ou não é esta pessoa? É nesta atividade ou tu não tens isto e não queres isto para a minha vida? E às vezes estas são as perguntas difíceis de fazer, porque nós já temos todas as nossas decisões. E porque temos todas as nossas decisões, às vezes só estamos à espera de alguma coisa para dizer, é isto mesmo, o Senhor está a confirmar. Mas está a confirmar aquilo que apenas eu acho. Eu já tive pessoas assim, já conheci pessoas assim, que até começam coisas e fazem coisas para alguma coisa que eu até possa ter dito do púlpito. Já vos disse isto, olha, deixem-me partilhar uma história, se calhar não vos disse. Eu lembro-me de alguém que decidiu montar uma igreja por causa de uma pregação que eu fiz. Alguém que estava na minha igreja e que decidiu abrir uma igreja porque foi confirmado por uma pregação que eu dei. Os irmãos, não sei se alguma vez me ouvirem a confirmar alguma coisa no vosso coração acerca de abrirem uma igreja ao lado ou aqui à volta, garanto-vos que não é isso que o Espírito Santo vos está a dizer. É um desejo do vosso coração, vocês estão a ouvir coisas. Sabem o que é engraçado? Engraçado se não fosse trágico e triste ao mesmo tempo. É que nesse culto que essa família ouviu que deveriam abrir uma igreja, aquilo que o Espírito Santo me estava a falar era para uma pessoa aceitar o seu ministério e não eram eles. Era alguém que estava no nosso meio que deveria ir para o Instituto Bíblico e que por acaso até já está. Mas havia alguém lá, no mesmo culto, que achou que a profecia era para eles e vejam a profecia que eles entenderam. A profecia para eles era, o Senhor chamou-nos a abrir uma nova igreja. Quando a profecia era, levanta-te e faz aquilo que te custa. Que era desistir de tudo e seguir e servir a Deus. Mas aqueles que estavam apenas à espera de algum momento entenderam que aquilo que eu tinha dito era a confirmação do Senhor. E abriram e fecharam, e abriram e fecharam, já vão na terceira. Um dia vou-lhes perguntar... Não, vou continuar. Um dia vou-lhes perguntar se o Espírito Santo com eles é esquizofrénico. Se os manda abrir e fechar, abrir e fechar, abrir... Não, hoje é aqui, amanhã, hoje chama-se isso, amanhã chama-se aquilo. Então, eu acho que já tem um terceiro nome, já nem sei como é que se chama agora. É assim. Há coisas estranhas, coisas esquisitas. Que o Senhor nos ajude, amém, irmãos? A guardar aquilo que verdadeiramente é importante. Amém? Amém. Vamos orar, vamos ficar em pé. Vamos orar e depois vamos terminar, como sempre terminamos, com a nossa oferta
e uma música e louvor a Deus. Senhor, nós te agradecemos e bendizemos pelo teu nome, te agradecemos porque tu és santo e bendito, tu és fiel e poderoso, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado pela tua palavra, Deus. Obrigado por cada irmão que aqui está neste lugar. Tu conheces a necessidade de cada um, Senhor, que tu possas vir e ser com cada um, Senhor, nas suas necessidades, Deus, naquilo que as pessoas necessitam, Deus, quer seja material, quer seja espiritual, que tu possas, Senhor, colmatar, Senhor, que tu possas suprir a cada necessidade, Senhor. Obrigado por cada irmão que está neste lugar, Deus. Clamamos para que tu possas, Senhor, verdadeiramente tocar nas suas vidas, nos seus corações e cada um de nós possa verdadeiramente render a ti, Senhor. Louvar e cultuar o teu santo e bendito nome a cada dia, Deus, como tu mereces, Deus. Porque cultuar a ti, Senhor, não é apenas neste lugar, é também nas nossas casas, nos nossos empregos, naquilo que nós somos, Deus. Ajuda-nos, Deus, a ser uma geração, Deus, que opera nos teus dons. Ajuda-nos a ser uma geração que ouve a tua voz e que obedece à tua voz, Senhor. Obrigado, Pai, porque tu és bom. Bendito é o teu nome. Amém.